Las Escrituras transformadas em um peso. Vamos entender um pouco sobre este livro, Lorealtà, que é fantástico, e este capítulo seguramente vai ajudar-nos a entender mais. Eu creio que é um capítulo especialmente para jovens também, para pessoas que recém estão ingressando à igreja, porque você vai entender como as Escrituras se podem transformar em um peso para muitos. Ponga bastante lá atenção. Vale destacar que Ele Altíssimo nos deu seus mandamentos não por capricho, e muito menos para oprimir-nos, sino para ser-nos livres. Pode parecer uma incoerência para aqueles que não têm aún esta fé revelada, pero todos os mandamentos, toda a direção de Deus, tudo o que Deus nos ensina, desde allá que Ele ensinou nos hebreus no passado, sempre foi para o bem do ser humano. Tudo o que Deus ha hecho foi para o bem, não foi para oprimir, limitar, não foi para simplesmente poner reglas. Todo o que Deus nos ha ensinado é para nosso bem, é para nosso melhor, e é isso que nos hace livres. Pode parecer incoerente, mas como que as regras podem vir para sermos livres? Sim, e este é o objetivo de toda a lei de Deus. Então, o primeiro ponto que você tem que entender que todo o que Deus ensina, tudo o que Deus deixa para nós é para nosso bem, é para nosso melhor e nunca para o pior de nós, ok? Vamos seguir, por favor. Ao obedecer-lhe, o ser humano recebe o vigor e as virtudes necessárias para viver feliz neste mundo e na eternidade. Então, tudo o que Deus nos dá é para que uno seja feliz desde aqui, neste mundo. Nós sempre hablamos, buscamos e dedicamos à salvação eterna, que é o principal ponto que nós temos que lograr, pero nós não podemos simplesmente limitar-nos e dizer assim, caramba, vou ter a eternidade, então se aqui não me importa viver da maneira que viva. Não, eu sei que é o mínimo importante, pero se você vai estar vivo, Deus sim quer dar-te uma vida de qualidade. Ele, como Padre, quer te dar-te o melhor. Pero todo isso vem através da obediência, obedecer sua voz, obedecer sua direção e seus mandamentos. Não obedecer apenas as promessas que traem resultados, os versículos ou os passagens que traem um resultado na promessa, pero obedecer os mandamentos, porque eles são os principais a trazer-nos resultados. Então, entenda de uma vez por todas que isso faz muita diferença em nossas vidas. O problema é que com o tempo, os grupos religiosos judaicos foram añadindo a los preceptos divinos normas e regras humanas. Então, o maior problema, um dos maiores problemas, é que no momento de anunciar a palavra, muitos adornam a palavra, muitos adornam ao Espírito Santo, muitos adornam a maneira de servir a Deus e acaba transformando aquilo em um peso para as pessoas. E de verdade, nada consegue segurar um peso durante muito tempo. Ele peso ao princípio, como nós já mencionamos, eu consigo carregar essa botella por um tempo. Pelo passado 3 horas, ela já vai parecer muito mais pesada que ao princípio. E na verdade não é mais pesada, pero nada consegue carregar um peso durante muito tempo. E sempre quando algo é passado para você, como na regra, algo que vem do homem, será passado como um peso. E não podemos permitir isso. Por isso que todo o que você vai fazer, cambiar as atitudes que você vai tomar, tem que partir do princípio de que Deus lhe revela, Deus lhe habla, Deus lhe pede, ok? Isso é muito importante para que você entenda. Os escribas e fariseus atam cargas pesadas e difíceis de levar e las põem sobre as espaldas de los homens, pero ellos nem com o dedo querem moverlas. Essas são palavras de Jesus e acontece muito quando há pessoas dentro da igreja que querem imponer, que querem sobrecargar a um jovem novo, a uma pessoa nova, que tem que cambiar isso, tem que deixar de usar esta roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, você tem que cumprir isso, cumprir o outro, e acaba aquela pessoa, porque ha visto Deus nesta igreja, ha visto Deus manifestar-se, uno começa a hacerlo porque, caramba, se está hablando, é porque sabe o que está hablando. Sim, nós temos que anunciar. Não vamos tampouco aceitar comportamentos inadequados dentro da obra de Deus.
Pero não se pode passar como um peso, você tem que anunciar, e nós outros pastores, obreiros, temos que contar com o Espírito Santo para revelar aquele jovem, aquela persona, de maneira que ela não sinta um peso no que vai ser. É aquele famoso exemplo, não? A jovem chega hoje dia e ela tem a costume de usar roupas muito curtas ou muito apretadas. Aí vem uma obreira, às vezes mal instruída, e habla: mira, você tem que cambiar de roupa. Se você quer ir buscar a Deus, se você quer servir a Deus, esta roupa aí é mal. Você está sendo cair os homens, você está muito sensual. E começa a questioná-la de diversas maneiras, da maneira que se viste. Ok, nós não vamos simplesmente ignorar que a maneira que nos vestimos também é importante para Deus, porque o templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas não é a maneira mais adequada de falar. Você tem que anunciar a palavra. Você quer ajudar esse tipo de pessoa? Diga para ela, mira, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então vai chegar um determinado momento que a pessoa se vai vestir, a chica se vai vestir, se vai mirar ao espejo e ela se vai sentir mal com sua roupa. E não por suas palavras, é porque algo ha cambiado adentro de ella. Ou seja, você anunciou a palavra, pero o Espírito Santo ha hecho a obra. Se não siga este processo, anunciar a palavra e o Espírito Santo convencer, então todo será como um peso. Infelizmente, muitos han tomado como um peso diversas coisas na obra e han abandonado a fé, e teremos que tomar cuidado com isso. Quando a palavra de Deus é interpretada ao pé da letra e não de maneira espiritual, revelada, se perde a essência que está em ella. Então, existe cuidado que nós temos que ter, não usar ao pé da letra e acabar por pôr um peso em las pessoas. E assim nós mesmos. Como que eu posso pôr peso em mim mesmo? Quando me comparo com os demais. Quando eu quero ser como os demais, quero imitar a maneira de vestir, de falar, de ser, de portar-me, quero imitar a santidade, quero hasta copiar um testemunho que he visto e quero ter os resultados dele e vou fazer o que ele ha hecho. Não, esse não é o caminho. Quando você começa a tentar, a copiar, a repetir, a imitar as pessoas, simplesmente por hecho de que você quer ter algum benefício com isso, você vai tomar como um peso. E você tomando como um peso, você não conseguirá cargá-lo por muito tempo. Está bem? Vale dizer que nenhum mandamento divino tem a finalidade de chamar a atenção de los demás hacia a persona que lo practica. Pero, segundo lo que o Senhor Jesus dijo, los maestros judíos anhelavam solo ser vistos. O que isso quer dizer? Que você tem que tomar este cuidado também, provocar certos cambios, tomar certas atitudes, obedecer certas regras, porque os demais estão mirando. Uno prioriza as regras, as coisas que ela pode ser evaluada, pesada por los demás, e olvida de cuidar de lo principal que é o interior. De nada serve eu enfocar-me em cambiar meu exterior para parecer com os demais, se eu não priorizei meu interior. De nada serve você que é um obreiro, um pastor, alguém, cobrar a uma pessoa que cambia a maneira de vestir, a maneira de falar, de portar-se para estar mais parecida com o grupo que está atualmente, se você primeiro não ajudou essa pessoa a resolver o problema interior. Então, isso é muito importante, nós temos ideia. Então, sempre quando nós seguimos um mandamento com a preocupação que os demais vão reparar minha obediência neste mandamento, estamos correndo risco de apenas cambiar por imagem. E isso aí é a entrada da hipocrisia, ok?